Então tá, galera, beleza? Estamos de volta aí, vamos resolver nossas questõezinhas aí e vamos dar andamento na matéria. A questão 3 já é uma questão um pouco diferente. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo botar a tela para vocês aqui só um pouquinho. Apresentação de slides. A questão 3 já é uma questão um pouco distinta, uma questão do CESP, né? E aí essa questãozinha já é uma questão mais legal, mas de qualquer forma, com tudo que a gente trabalhou até agora, dá para resolver tranquilamente. Para o auditor fiscal da Receita Estadual 2013, concurso Cefaz, Espírito Santo. Olha ali o que diz a questão: o cometimento a pessoas de direito privado, como os bancos, do encargo de arrecadar tributos. Olha, ele está dizendo que o ente vai atribuir um encargo a uma pessoa jurídica de direito privado para arrecadar tributos. Isso não é a outorga de competência, isso está lá no ponto 3 do nosso quadrinho lá, lembra? Da instituição, polo ativo e aptidão para arrecadar lá, para recolher o tributo. Pode ser pessoa jurídica de direito privado, não possui qualquer problema. A alternativa A diz: constitui ato de delegação de competência de acordo com a legislação tributária vigente. Está falso, não constitui ato de delegação de competência nenhum. Constitui delegação de capacidade tributária ativa, também está falso, não vai participar da relação jurídico-tributária. Constitui ato legal em que se atribui apenas a capacidade de arrecadar, não cabendo fiscalização ou cobrança do tributo. Opa, nessa C aqui tu põe a bolinha e vai ler as outras. D. Não pode ser revogado unilateralmente. Olha, regra geral, pode ser revogado unilateralmente. E. Pode ser anulado e não revogado, visto que a revogação tem que ser feita por mútuo consentimento. Também está errado, a gente tem que ter algumas noções aqui de direito administrativo, mas também está errado. Só a única que nos interessa nesse caso aí, a alternativa C, que é efetivamente o gabarito aí. Então vamos marcar a alternativa C, vamos correr para o abraço, não tem erro aqui, beleza? Vamos dar uma olhada na questão 4, também uma questão do CESP, uma questão de juiz federal, questão que tende a ser um pouquinho mais complexa, mas aqui a gente também pode matar a charada com calma. Olha ali, pode ser objeto de delegação. Vamos ler vamos começar lá de baixo. A autonomia tributária. Ninguém vai delegar, é impossível delegar a autonomia tributária. A soberania tributária, meu Deus do céu. A competência tributária, também não pode. O poder tributário, também não pode. Só nos faltou aí, só nos sobrou a ideia da capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa pode ser delegada? Pode, desde que de uma pessoa de direito público para outra pessoa jurídica de direito público, questãozinha para juiz, e os caras cobram isso. Mas no meu concurso de auditor, professor, tu acha que podem cobrar? Claro, tenho certeza. Tanto em direito tributário, como a gente não só precisa desse conhecimento para direito tributário, como precisa desse conhecimento para a legislação tributária estadual. Beleza? Olha aí, questão para auditor do Tribunal de Contas de São Paulo. Uma coisa é poder de legislar, desenhando o perfil jurídico de um gravame ou regulando os expedientes necessários à sua funcionalidade. Beleza. Outra é reunir credenciais para integrar a relação jurídica no tópico do sujeito ativo. Ele está falando aqui regra geral. Regra geral. Ele está falando de poder de legislar, ou seja, de competência tributária, e está falando também de credencial para integrar a relação jurídica. Está falando aqui de capacidade tributária ativa. Essa é a ideia aí do Paulo de Barros Carvalho. Então, o trecho transcrito faz alusão respectivamente à competência tributária, só temos essa aqui na alternativa E, e capacidade tributária ativa na 2. Então, nesse caso, a questão muito bem elaborada com a doutrina ali do Dr. Paulo de Barros Carvalho, um doutrinador muito importante para o direito tributário. Trouxe a doutrina dele, mas o conceito nós já sabemos.
E era uma questão fácil de ser resolvida, porque ele fala de poder de legislar, instituindo, desenhando o perfil jurídico de um tributo. Então, nesse caso, é competência tributária. E no outro caso, é a capacidade tributária ativa de figurar ali no polo ativo da relação jurídico-tributária. Gabarito, a alternativa é. Questão 6. Competência tributária, auditor da Receita. Competência tributária é o poder que a Constituição Federal atribui a determinado ente político para que este institua um tributo. Perfeito. Descrevendo-lhe a hipótese de incidência, o sujeito ativo e o sujeito passivo à base de cálculo e alíquota. Sobre a competência tributária, avalie o acerto das afirmações adiante e marque com V ou F as falsas e em seguida marque a opção correta. Vamos lá. Olha o que a ESAF diz. A competência tributária é indelegável. Perfeito. Salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Perfeito. Então essa nossa primeira assertiva é verdadeira. Como é que a gente faz? Eu sei que a primeira é verdadeira, eu já corto a A, corto a B e corto a C. Só fico com a D e com a E. Vamos ler a assertiva 2. O não exercício da competência tributária por determinada pessoa política autoriza a União a exercitar tal competência com base no princípio da isonomia. Tá falso, né? Essa a gente cansou de falar isso aí para vocês. Então, a alternativa é, tu também risca, só me sobrou a D. Vamos conferir? Vamos lá. A última assertiva diz o seguinte: a pessoa política que detém a competência tributária para instituir o imposto também é competente para aumentá-lo, diminuí-lo ou mesmo conceder isenções. Observados, aí ele foi perfeito, olha, porque a ideia das isenções aí no âmbito do ICMS nós vamos ter que dar uma olhada do CONFAS. Mas, regra geral, ele diz ali, observados os limites constitucionais e legais, e aqui ele blinda a assertiva e torna ela correta, o gabarito. Alternativa D de dado. Perfeito, gente? Tranquilo? Muito tranquilo. Então vamos fazer a questão 7 e depois na 8 finalizamos aí nesse nosso primeiro bloco de exercícios. Cefaz Espírito Santo, auditor fiscal da Receita Estadual 2013. O cometimento a pessoas de direito privado, como os bancos, do encargo de arrecadar tributos, não constitui atos de delegação de competência. Olha ali. Constitui atos de delegação de competência? Não. Tá falso a alternativa A. Falso. Constitui delegação da capacidade tributária passiva. Meu Deus do céu, misturou Ares com Bulgário. Está dizendo delegação da capacidade tributária passiva, ainda não é nem ativa. Constitui ato legal em que se atribui apenas a capacidade de arrecadar, não cabendo fiscalização ou cobrança do tributo. Perfeito. Bota a bolinha lá. Eu aperto o botãozinho aqui sem querer quando vou fazer. Bota a bolinha na C e vai ler a D. Não pode ser revogado unilateralmente. Pode sim, pode ser revogado unilateralmente. E pode ser anulado e não revogado, visto que a revogação tem de ser feita por mútuo consentimento. Nós já fizemos bem similar aí. Constitui ato legal em que se atribui apenas a capacidade de arrecadar, não cabendo fiscalização ou cobrança do tributo. Beleza? A alternativa, a última questão, questão 8. Agente Fiscal de Renda de São Paulo 2006, essas provas da FCC do concurso São Paulo são muito legais, tá? A gente vai, provavelmente nós vamos resolver todas as questões aí que são adequadas à legislação de todos os estados, de todas as provas da Fundação Carlos Chagas para Agente Fiscal de Rendas do estado de São Paulo, beleza? Olha o que diz, ele que é a correta. O ICMS foi instituído nos estados e no Distrito Federal pela Lei Complementar número 87 de 96. O que eu quero que tu... Tá errado, tá? É a competência do ente para instituir o ICMS por sua lei específica. Mas eu quero que tu fique isso aqui com essa ideia na cabeça, porque no próximo ponto agora, depois que a gente acabar essa correção, nós vamos começar a falar sobre lei complementar no direito tributário, tá? B. Não pertence aos estados e ao Distrito Federal a competência de legislar sobre prescrição e decadência no ICMS. Cara,
Eu não falei sobre isso, eu não sei. Bota a bolinha lá. Estou em dúvida, professor. Vamos ler a C. Considerando-se a repartição da receita de que trata o artigo 157 da Constituição Federal de 1978, os estados podem transferir 50% da sua competência tributária relativa ao IPVA aos municípios. Cara, ninguém transfere competência tributária. A gente pode transferir efetivamente receita relativa ao imposto, mas competência não. Então a gente sabe que a A e que a C estão erradas. Aí vem a D. A competência tributária é delegável. Cara, competência tributária não é delegável. E a E diz o seguinte: a competência residual da União abrange a possibilidade de dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária. Não, competência residual é a competência para instituir impostos. Então, o que aconteceu? O que ficou para nós aí como alternativa correta? Vocês estão entendendo como é que a gente faz questão? A gente vai tirando o que a gente tem certeza, em que pese a gente não tenha falado sobre a Lei Complementar 87, eu falei para vocês que a Constituição dá competência para os entes instituírem, por meio de suas leis próprias, os seus impostos. Todas as outras alternativas a gente podia matar com a ideia de competência tributária e capacidade tributária ativa. E nos sobrou então a alternativa B como correta. Não pertence aos Estados e ao Distrito Federal a competência de legislar sobre a prescrição e a decadência de ICMS, e essa questão 8 é o gancho aí para a gente começar a falar sobre as atribuições da Lei Complementar no âmbito do direito tributário. A gente falou sobre competência para instituir tributo, e a gente tem que entender que essa competência para instituir tributo ela não se confunde com a competência para legislar sobre direito tributário. Então, competência é uma outorga condicional para a instituição de tributo. Competência tributária é uma outorga condicional para a instituição de tributo. Agora, a competência legislativa, que a Constituição defere aos entes, é uma competência para legislar. Então, como nós vemos numa federação, a Constituição precisa delimitar quais temas que cada ente vai ter capacidade, vai ter competência para legislar sobre. Regra geral está lá no artigo 21 a 24 da Constituição. E aí a própria Constituição ela diz, olha, a União vai legislar sobre determinado assunto, enquanto os estados, os municípios ou o Distrito Federal vão poder legislar sobre esses outros assuntos. Essa ideia de atribuição de competência para legislar ela não se confunde com a competência para instituir tributo. E é isso que nós temos que ter bem claro aí na nossa cabeça. Competência para legislar é uma coisa e competência para instituir tributo é outra. Os entes políticos possuem competência para legislar sobre direito tributário, que está lá no artigo 24.1 da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar de forma concorrente sobre direito tributário. Ah, os municípios não vão poder legislar sobre direito tributário? Vão poder legislar sobre direito tributário tranquilamente. A nossa federação é composta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Então, os municípios possuem competência para instituir tributos, e porque possuem competência para instituir tributos, vão exercer também a competência para legislar sobre direito tributário na sua parte específica, na sua parte delimitada pela Constituição. Mas a literalidade do caput do artigo 24 da Constituição diz que a competência é da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar de forma concorrente sobre direito tributário. Como nós vivemos numa federação, essa ideia da competência concorrente ela precisa ser regulamentada. Então, por isso, o parágrafo 1º do artigo 24 diz o seguinte, que quando a gente está tratando de legislação concorrente, a União vai editar normas gerais que vão servir para todos os entes da federação. Ah, isso quer dizer que a União não pode legislar de forma específica? Não, nada a ver. A União pode legislar de forma específica sobre a sua própria competência, sobre os tributos que ela pode instituir, por exemplo, ela vai poder legislar sobre de forma específica. Quando a União instituir lá o IPI ou o Imposto de Renda, ela vai legislar sobre esse tributo especificamente.
mas também é competência da União legislar sobre normas gerais de direito tributário em que todos os entes da federação vão ter que ficar adstritos a essas normas gerais, porque essa é uma hipótese de legislação concorrente da União. Beleza, gente? No que diz, quando a gente fala de direito tributário, se a gente conjugar aí essa ideia do parágrafo 1º do artigo 24 com o inciso 3 do artigo 146 da Constituição, a gente vai entender que cabe à lei complementar estabelecer norma geral em matéria de legislação tributária. Então, assim, é uma competência legislativa concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios também. Essa competência concorrente, ela vai ter normas gerais que vão regular a atividade legislativa de todos os entes da federação. Como isso acontece no direito tributário, a lei complementar vai estabelecer essas normas gerais. Então temos que ter aí uma lei complementar. Está lá no artigo 146, ó. Está lá no artigo 146 da Constituição. Ó. Cabe à lei complementar. Lei complementar. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. A lei complementar, a gente sabe, ela precisa de um quórum qualificado, a maioria está lá no artigo 69 da Constituição Federal, não é por maioria simples, é por maioria absoluta dos votos dos parlamentares, mas em que pese ela tem esse quórum específico para sua aprovação, ela não tem uma hierarquia diferenciada da lei ordinária. As leis não possuem hierarquia entre si. O que existe aqui é reserva constitucional de lei complementar. Então, só lei complementar é que pode estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Perfeito? Tá, mas e aí, que lei complementar é essa? Na realidade, nós temos uma norma jurídica com estatura de lei complementar que regula aí as normas gerais de direito tributário no nosso ordenamento jurídico. E essa norma com estatura de lei complementar é o Código Tributário Nacional. Porque esse Código Tributário Nacional, aqui a gente tem que falar um pouquinho de teoria de recepção, né? Então, quando se inaugura uma nova ordem constitucional, a legislação anterior ela vai ser recepcionada ou não pela nova ordem constitucional. Se ela estiver adequada materialmente à nova ordem constitucional, ela é recepcionada. Então não importa a forma da legislação anterior, ela acaba sendo recepcionada com o status que o novo ordenamento lhe outorga. Então, se o novo ordenamento outorgava assim, a normas gerais de direito tributário, a estatura de lei complementar, isso quer dizer que o Código Tributário Nacional, que pese tenha sido aprovado com status de lei ordinária, esse código seja recepcionado pela nova ordem constitucional com estatura de lei complementar. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o Código Tributário Nacional só vai poder ser alterado a partir da Constituição Federal de 1988, na realidade é de 67 também, mas vamos falar da de 88, a partir da Constituição Federal de 88, vamos falar da Constituição Federal de 88 agora, depois a gente fala sobre alguns nomes. Só vai poder ser alterado por meio de lei complementar. Então só uma nova lei complementar pode alterar o Código Tributário Nacional, em que pese ele tenha sido originalmente promulgado como lei ordinária. Tá? Então ele foi recepcionado, olha ali, está ali no material para vocês, ele foi recepcionado com estatura de lei complementar. Todas as alterações ao Código Tributário Nacional têm que ser feitas por meio de lei complementar. Tá aí tudo para vocês, o que eu acabei de falar nas lâminas, e eu trouxe aí, olha que bonitinho, o meu CTN, todo anotadinho, olha ali, ó, manchado de café, coitadinho, tá aqui do meu lado, sempre me deu sorte na vida, né? A dedicação, a perseverança, o estudo sempre me dá sorte na vida. Tá aqui o meu CTN, ele não se desintegrou, ainda uso ele porque não teve tantas alterações, né? Não é que nem a Constituição que é seguidamente alterada, mas o CTN ele tá legal, tá rígido ali, todas as minhas anotações eu continuo utilizando. Tá? Espero que vocês tenham um CTN desse. Beleza? Então, para finalizar, indo para o final aí do nosso ponto, a gente tem que entender que a gente falou sobre competência tributária, que é a competência para instituir
tributos e competência para legislar sobre direito tributário. Essa competência é uma competência que é concorrente entre os entes em face do caput do artigo 24 da Constituição, do inciso 1. A gente sabe que no âmbito da legislação concorrente, a União institui normas gerais sobre aqueles tópicos, sobre aqueles pontos que são outorgados de forma concorrente aos entes. Então, nesse caso, a União institui normas gerais. Só que a norma geral de direito tributário é o Código Tributário Nacional. Mas e se não existir uma lei complementar dispondo sobre determinado imposto ou determinado tributo, se não existir norma geral sobre esse determinado tributo? Isso pode acontecer? Pode. O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, ele dispõe sobre normas gerais, lá várias coisas, né? Só que na época não existia o IPVA. Então o IPVA não é regulamentado nas suas hipóteses de incidência, base de cálculo e tudo mais, pelo Código Tributário Nacional. Então não temos aí uma norma geral que trata especificamente do IPVA. O que acontece se não houver essa lei complementar nacional? Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 24. Olha ali, ó. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, se não tiver a norma geral exarada pela União, o Estado, isso vai ser muito importante quando a gente for estudar lá o IPVA, tá? O Estado exerce a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Tranquilo, gente? Beleza? Tranquilo? Para finalizar, eu trago uma definição do Pontes de Miranda que vai nos remeter também para a ideia da instituição de tributos, para a ideia de competência tributária. Então, o CTN, que pese ele seja uma norma geral sobre direito tributário, ele não institui tributo. Ele versa sobre tributos, ele traz contornos que devem ser respeitados pelo legislador do Estado. Então, o Estado possui competência para instituir determinado tributo. A União possui competência para instituir determinado tributo. Quando ela for instituir esse tributo, ela tem que respeitar aquilo que está expresso lá no CTN na hora de instituir o seu tributo. Então, Pontes de Miranda diz que não se trata de lei de tributação, mas sim de lei sobre leis de tributação. Que legal, né? Pontes de Miranda é sensacional. E aí ele nos traz um conceito que deixa muito claro aí o que é o CTN. É uma lei sobre a lei da tributação. A lei que vai instituir o tributo tem que respeitar o CTN lá em face do disposto parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição e do disposto do artigo 146 da Constituição Federal, que diz, olha ali, eu trouxe para vocês também, que é a lei complementar que vai fazer isso. Beleza? Tranquilo? Então, quanto ao ICMS, nós temos também aí mais duas leis complementares que nós vamos estudar, de todos os artigos de cabo a rabo, a lei complementar 87, a lei complementar número 2475. Eu fiz um desenho aqui muito legal para vocês, para ficar na cabeça de vocês aí, ó, como é que a gente vai falar do ICMS. Constituição Federal 1988, artigo 1552, que traz a competência. O 146, o 146.3, que diz que é a lei complementar o CTN, e o 155, parágrafo 2º, inciso 12, que trata da lei complementar 87 e da lei complementar 24. Todas essas normas vão dar base, vão dar supedâneo de validade para as leis estaduais. E essas leis estaduais vão instituir o ICMS. Mas essas leis estaduais vão ter que estar adequadas ao que está disposto aqui, regra geral, e ao que está disposto aqui, regra geral. Então a lei estadual vai instituir o ICMS, mas vai ter que pegar base de validade nas leis complementares anteriores, no próprio CTN e na Constituição Federal de 1988. Tranquilo, galera? Beleza? Esse desenho acho que ficou bem legal aí. Dá pra gente ir com bastante calma para resolver agora 3 questõezinhas, a questão 9, a questão 10 e a questão 11 do material de vocês. Então vocês vão dar o pause no vídeo aí e
pega 5 minutos, marca 5 minutos no teu relógio aí para resolver essas 3 questões, depois volta para cá que a gente vai corrigir elas. Tranquilo? Toca a bala. Eu continuo aqui, se tu não deu pausa, tu viu que eu continuei falando, porque a nossa sistemática é essa e aí a gente acaba não perdendo tempo de gravação. Beleza? Questão 9 aí, 2013, você faz São Paulo, agente fiscal de rendas, olha aí o que diz a questão 9. A lei complementar tem grande importância no sistema tributário nacional. De acordo com a Constituição Federal de 88, por meio deste instrumento, olha ali, são reguladas as limitações ao direito de tributar previstas na Constituição Federal, bem como são estabelecidas normas gerais em matéria tributária sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Opa, tá muito bonitinha, muito feitinha, bota a bolinha aí e vamos ler. E vamos ler lá. E vamos ler as próximas. Bota a bolinha e vamos ler as próximas. A União, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, pode instituir imposto extraordinário. É despesa extraordinária que ela pode instituir ou é decorrente de guerra? A União pode instituir imposto não previsto na Constituição, mesmo que pela excepcionalidade tenha fato gerador e base de cálculo de impostos iguais aos existentes na Constituição Federal. Não, a União não pode instituir impostos não previstos na Constituição que tenham fato gerador ou base de cálculo de impostos existentes na Constituição Federal. Então essa C aqui está falsa. Deixa eu ver se eu consigo desenhar com a outra, porque essa daqui fica muito ruim. Vamos lá. Essa daqui está falsa. Essa daqui também está falsa. São estabelecidas normas gerais em matéria tributária por meio de lei complementar. Dentre elas, a definição dos tributos e suas espécies, bem como são instituídos, olha ali, ó, são instituídos os impostos discriminados na Constituição. Não, lei complementar não institui nada. São previstas as percentagens de repartição de receita tributária. A lei complementar também não faz isso. Quem faz isso é a Constituição. Então ficamos aí com a alternativa A. Beleza? A alternativa A. A lei complementar regula a limitação ao direito de tributar, regula as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelece normas gerais em matéria tributária sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência, regra geral. É isso. Beleza? Questãozinha bem legal. A Fundação Carlos Chagas 2013, como eu disse para vocês, é uma das melhores provas aí, o agente fiscal de rendas, para a gente estudar legislação de tributos estaduais. Dá uma olhada. 9, 10 e 11, né? Questão 10. Suponha que determinado Estado da Federação pretenda instituir tributo de sua competência, conforme o dispositivo constitucional, e não concorde com a base de cálculo definida na Lei Complementar Federal que instituiu. Nesta situação hipotética, o referido Estado é independente e autônomo em relação a qualquer comando normativo externo. Está errado, né? Tem competência para definir por meio de decreto a base de cálculo do imposto. Não, base de cálculo tem que ser por meio de lei, decreto não, né? Competência tributária para instituir por meio de lei o tributo. Pode instituir o tributo como entender melhor, visto que a situação envolve competência tributária comum. Não, a competência tributária é privativa e concorrente, regra geral, né? Não pode de maneira nenhuma alterar base de cálculo definida na lei complementar. Vamos botar aqui uma bolinha e vamos ler aí. Somente poderá alterar a base de cálculo do imposto por meio de lei complementar estadual. Errado. Não pode alterar de maneira nenhuma a base de cálculo definida na lei complementar federal. Tranquilo? Tem que respeitar os ditames da lei complementar que institui normas gerais. 11. Questão do auditor fiscal do Espírito Santo. Considere que um projeto de lei ordinária estadual seja prevista a cobrança de ICMS com alteração da base de cálculo prevista na Lei Complementar Federal. Mesma coisa. Em face dessa situação hipotética, assinale a correta. As limitações do poder de tributar previstas na Constituição Federal
serve para que as unidades da federação possam exercer sua competência legislativa plena. Olha, se tem limitação, não vai poder exercer plenamente a sua competência legislativa. As normas gerais definidoras do fato gerador e da base de cálculo para cada imposto estão previstas na Constituição Federal, não sendo, portanto, o Estado obrigado a observar o previsto a esse respeito na Lei Complementar Federal. Não, tem que observar o que está previsto na Lei Complementar Federal. O Estado possui competência para instituir tributo da forma que bem entender, uma vez que sua competência é plena no sistema federativo. Não é, tem que respeitar o que está disposto lá na Lei Complementar. Lei Complementar Estadual pode instituir tributo de forma diferente da Lei Complementar Federal por terem ambas a mesma hierarquia. Nada que ver, é uma questão de competência e não de hierarquia legal. O Estado pode instituir tributo no momento em que desejar. Perfeito. É facultativo, ele está usando a ideia da competência facultativa aqui. Devendo respeitar o disposto na Constituição Federal no que se refere à instituição dos discriminados como de sua competência. Olha, só nos sobrou essa, né? Só nos sobrou essa, não tem saída, é uma questãozinha bem complicada mesmo, porque ele traz lá no comando uma ideia de alteração da base de cálculo da Lei Complementar Federal, mas ele diz que o Estado tem que respeitar aí o disposto na Constituição Federal, e a Constituição Federal diz que, no âmbito do ICMS, a Lei Complementar vai dispor sobre esse tema, então ele está respeitando a Constituição Federal. É uma construção um pouco complicada, mas é uma construção lógica, e em face de todas as outras estarem erradas, só nos sobrou essa assertiva, e é assim que a gente tem que fazer as questões de concurso. Beleza, gente? Tranquilo? Então agora vamos encerrar esse bloco aí, daqui a pouquinho a gente volta. Um grande abraço para vocês. Então tá, galera, estamos de volta aí. Vamos ver se a gente consegue andar agora nesse bloco. Nós vamos entrar efetivamente no ICMS. Aquelas noções iniciais que eu trouxe para vocês são muito importantes, tá? Não é perda de nada, é perda de tempo, tá? Então aquilo ali, vocês viram, tem várias questões aí de concurso que a gente mata com aquela ideia inicial que a gente trouxe aí até agora. Então agora nós vamos entrar efetivamente, nós vamos entrar na conformação constitucional do ICMS. Nós vamos entrar lá no artigo 1552 da Constituição Federal, que você tem que saber decore e salteado. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto, competência privativa, sobre o que, cara? Olha ali, ó, operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que essas operações e prestações se iniciem no exterior. A primeira coisa que tem que ter bem claro aqui é a literalidade do texto constitucional. Tem que ter isso assim muito claro, mas nós vamos assim esmiuçar esse conceito constitucional. E nós vamos esmiuçar esse conceito constitucional trazendo a concepção básica aí do ICMS. Nós vamos trazer assim conceitos para vocês entenderem o ICMS. Então nós vamos começar assim com uma base conceitual, e depois disso não se apavorem, tá? Agora na parte conceitual eu vou trazer um excerto aí da Lei Complementar 87, uma que outra coisa da Constituição, uma resolução do Senado, mas depois dessa parte conceitual bem alinhavada, nós vamos lá esmiuçar todos os dispositivos constitucionais, todos os dispositivos da Lei Complementar 87, todas as resoluções relativas ao ICMS do Senado Federal, a Lei Complementar 24, tudo que importa nós vamos esmiuçar, tá? Mas agora a gente precisa consolidar alguns conceitos básicos que são muito importantes aí para o ICMS. A gente tem que entender lá que o 1552 dá assim, várias hipóteses de incidência lá naquela moldura constitucional, traz várias hipóteses de incidência. Olhem só, eu trouxe para vocês aqui 4 hipóteses de incidência importantes. A primeira, esta daqui, ó, olhem só, operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que iniciadas no exterior. Olha ali.
Ah, é difícil? É, mas está lá na Constituição. Olha a segunda. Prestação de serviço de transporte interestadual, ainda que iniciado no exterior. Prestação de serviço de transporte intermunicipal. E prestação de serviço de comunicação. Então nós temos aí 4 ideias base. 4 ideias base do ICMS. Por que isso, gente? Porque o ICMS, como diz a doutrina, o ICMS é uma reunião. A Constituição Federal de 1988, ela reuniu vários impostos que existiam anteriormente sobre a sigla ICMS. Então existiam vários outros impostos antes de 1988 que foram reunidos numa moldura constitucional só. Então lá eu trouxe para vocês aí o imposto sobre circulação de mercadorias, imposto de transporte, imposto sobre comunicação, o imposto único sobre minerais, o imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos e sobre energia elétrica. Esses impostos todos foram reunidos e se transformaram no ICMS. Olha o desenhozinho ali que eu fiz para vocês, ó. Olha o desenhozinho que eu fiz para vocês, que legal. Eu boto até, sempre que eu faço um desenhozinho legal desse, eu ponho umas estrelinhas assim, porque eu passo as madrugadas fazendo isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de formatar essas coisas para vocês, então eu gasto muito tempo fazendo isso. Mas eu acho muito legal, porque dá para visualizar legal o que foi a reunião. A doutrina fala que o ICMS, na realidade, são vários impostos. Então essa visão doutrinária, a visão do Carrasa, ela não é uma visão que a gente tem que utilizar para concurso. Para concurso a gente tem que entender que o ICMS é um imposto lá de competência dos Estados-membros e do Distrito Federal, que pode, ocasionalmente, numa situação extraordinária, né, ser instituído pela União. A gente já falou sobre isso. A União pode instituir o ICMS? Pode. Se tiver lá a situação de guerra externa ou lá nos territórios, a União pode instituir o ICMS. Vejam como é importante o estudo das competências lá da concepção doutrinária sobre competência tributária, competência cumulativa lá, ó, do artigo 147. Cumulativa e a competência extraordinária do 154(2) da Constituição. Toda vez, cara, eu vou falar sobre as coisas aqui para vocês, eu vou trazer o artigo na tela para tu ficar lendo, tá? Tô eu aí do ladinho falando, beleza, mas o teu foco é na literalidade, teu foco é aqui na lei, foca ali na Constituição, porque é isso que os caras vão te cobrar. Por isso que a gente traz as redações legais, os dispositivos constitucionais. Beleza? Então a gente já falou bastante sobre isso, eu trouxe para vocês, para lembrar vocês. A gente falou sobre isso e por isso a gente sabe que o ICMS, na realidade, é um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, mas excepcionalmente ele pode vir a ser instituído pela União. Beleza? Então a mola motriz aí do artigo 155(2) é a gente saber que o ICMS é um imposto que vai incidir, vai ter uma moldura de incidência em face de duas coisas básicas: operações de circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação. Beleza? Duas ideias básicas que a gente tem que ter. Olha ali, ó. Operações, e quando a gente fala de operação, isso é muito importante, tá? Eu diminui um pouquinho aqui, mas é muito importante. Quando a gente fala de operação, a gente está falando de circulação de mercadorias. E quando a gente fala de prestação, a gente está falando de serviço, ou de transporte, ou de comunicação. Quando a gente fala de operação, a gente vai estar falando de circulação de mercadorias. Quando a gente fala de prestação, a gente está falando de serviço de transporte ou de comunicação. É muito importante. Então vamos reformatar lá o artigo 155(2) da Constituição e vamos começar falando sobre a operação de circulação de mercadorias. Isso é o que é mais cobrado em concurso público. A gente, até a moldura constitucional do ICMS traz a ideia das prestações de serviço de transporte e de comunicação, mas assim, vou falar para vocês, 80% das questões, até mais, 85% das questões em concursos fiscais tratam das operações de circulação de mercadoria e não
das prestações de serviço de transporte. Nós vamos falar de tudo, tá? Mas o foco, nosso core business aqui é a operação de circulação de mercadorias. E para a gente entender esse artigo 155 aqui, ó, reformatado, vocês estão vendo aqui, ó, que o inciso 2 eu reformatei ele só para deixar a ideia das operações. Nós vamos ter que saber, assim, para a gente entender bem essa ideia de operação de circulação de mercadoria, nós temos que ter 3 conceitos básicos aí na nossa cabeça para entender como é que funciona o ICMS. Para a gente ter efetivamente, para acontecer o fato gerador do ICMS, na realidade o fato gerador é aquela ideia do fato da vida, do fato imponível, nós temos que suprir algumas características necessárias e suficientes para o acontecimento do fato gerador lá. Nós temos que ter uma operação de circulação de mercadorias. Nós temos que ter esses 3 pressupostos atendidos. Nós temos que ter uma operação, uma circulação e nós vamos ter que ter uma mercadoria. Se nós tivermos uma operação e não tiver mercadoria, não dá ICMS. Se nós tivermos uma operação que não for de circulação, que não circule essa mercadoria, também não incide ICMS. Se nós tivermos só uma circulação de mercadoria e não uma operação, também não incide o ICMS. Nós temos que ter tudo junto reunido, uma operação de circulação de mercadorias. Essa é a moldura constitucional. A primeira moldura constitucional do ICMS, lembram lá que eu trouxe para vocês tudo que decorre daquela moldura constitucional do 1552, é a primeira que nós vamos estudar. É a operação de circulação de mercadoria e vamos começar aí delimitando o que é essa ideia de operação. Aqui começam as coisas a ficar um pouquinho complexas, porque doutrina e jurisprudência entendem de uma forma, enquanto os fiscos geralmente entendem de outra forma. Então nós vamos fazer concurso fiscal, nós temos que entender a posição da jurisprudência e nós temos que saber a posição do que a jurisprudência entende, mas se não houver menção à jurisprudência, nós temos que sempre tomar a direção que os fiscos possuem. Então, uma operação, na realidade, a doutrina entende lá, ó, eu trouxe para vocês, a ideia doutrinária é que a operação é um negócio jurídico. Um negócio jurídico com um fim comercial. Uma operação é um negócio jurídico com um fim comercial. Então tem que ter um negócio, tem que ter um acordo de vontades, tem que ter indivíduos que façam negócios, que manifestem a sua vontade, e esse negócio tem que ter um fim comercial. Essa é a ideia de operação que a doutrina traz. Mas o fisco, a melhor delimitação que eu vi até hoje é do mestre de todos nós, Dr. Wilson Cortes Tudão. Ele traz nos cursos dele essa delimitação aqui, essa definição que, cara, ela acaba com todos os problemas e ela é a visão que a gente tem que adotar. Olha ali o que é que o mestre de todos nós diz assim, ó. O que é o conceito que a gente tem que ter? Qualquer ato voluntário que importe a saída de mercadoria para fins de consumo merece ser tributado pelo ICMS. Qualquer ato voluntário que importe a saída de mercadoria para fim de consumo merece ser tributado pelo ICMS. E aí eu fiz vários exemplos para vocês. Nós vamos ver aqui vários exemplos levando em consideração esse conceito aqui, que é o conceito adotado pelos fiscos para incidência do ICMS. E aí, com esses exemplos que eu trouxe para vocês, vocês vão efetivamente gravar esse conceito e não vão se esquecer mais. Olha o primeiro exemplo. Se uma empresa Daisy de Canoas, tá? Eu uso sempre a empresa Daisy de Canoas, porque a Daisy é de Canoas, então eu sempre uso a empresa Daisy de Canoas. Se a empresa Daisy de Canoas Limitada faz a venda de mercadoria de seu estoque, olha ali, a empresa Daisy de Canoas fez a venda de mercadorias do seu estoque para outra empresa, incide o ICMS ou não incide o ICMS? Olha, foi um ato voluntário que culminou na saída de mercadoria com fim de consumo? Claro que foi. Olha ali, ó. A empresa Daisy voluntariamente fez uma venda de mercadorias. Essa mercadoria saiu do estoque para outra empresa. O fim era o consumo.
incidiu o ICMS. Foi um ato de vontade que ensejou a saída de uma mercadoria para fim de consumo. Então, nesse caso, é óbvio, por óbvio, que incide o ICMS. Beleza, gente? Agora eu tenho outro exemplinho para vocês aí, ó. Pensa bem. Se a empresa Daisy de Canoas fez uma doação de mercadorias de seu estoque para uma entidade beneficente, incide o ICMS ou não incide o ICMS? Ah, mas é uma... Peraí, só um pouquinho. É um ato voluntário? Sim. Ensejou saída da mercadoria? Sim. Para fins de consumo? Sim. Não importa se foi uma doação, se a entidade lá na frente é beneficente. Teve ato de vontade, saiu mercadoria para fim de consumo, incide ICMS. Houve um ato voluntário, se combinou na saída de mercadoria para fim de consumo. Ah, mas professor, isso pode estar no âmbito do imposto sobre doações e blá blá blá. Olha, velho, na realidade pode estar no âmbito de incidência dos dois. Mas aqui, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a lei do ITCD retira essa situação do âmbito da incidência lá do ITCD. Mas, regra geral, mesmo que seja uma doação, se sair uma mercadoria, houve uma saída de mercadoria de estoque para ser consumida, isso vai gerar, o fato gerador do ICMS vai incidir a moldura legal aí do ICMS nessa situação. Beleza? Olha o exemplo 3, que legal, para vocês verem como esse conceito é muito legal, funciona muito bem na prática. Se a gente levar esse conceito para a prova, nós não vamos errar nunca. Um ato voluntário, um ato de vontade que importa a saída de uma mercadoria para fins de consumo. Olha lá. Se a empresa Daisy de Canoas retira material de seu estoque para seu consumo próprio, incide o ICMS ou não incide o ICMS? Aqui teve um aspecto que não foi atendido, ou seja, a mercadoria não saiu da empresa Daisy de Canoas, ela estava no estoque e simplesmente foi consumida pela empresa Daisy de Canoas, ela não saiu. Houve ato voluntário? Houve, mas não houve. Houve consumo? Houve, mas não houve a saída da mercadoria. Então, nesse caso, não vai existir a hipótese de incidência do ICMS. Muito já se discutiu sobre isso e hoje já se sabe, os físicos já aceitam que o autoconsumo, o consumo próprio, não é tributado pelo ICMS. Não acontece um novo fato gerador, na realidade, do ICMS. Em que pese, depois a gente vai ver aí que há uma peculiaridade aí nesse exemplo 3, tá bom? O exemplo 4 para vocês é o seguinte: se a empresa Daisy de Canoas for inundada, a empresa Daisy de Canoas foi inundada. E foi inundada por uma cheia lá do valão que corta a Avenida Irineu de Carvalho Braga, que lá em Canoas tem um valão, e esse valão é em face da Avenida Irineu de Carvalho Braga. Então, o cara tem que se divertir, né, quando faz os exemplos. Então, assim, se houve uma cheia do valão, o valão inundou a empresa lá da Daisy e as mercadorias saíram boiando, inutilizadas. Incide ou não incide o ICMS? Olha, teve saída de mercadoria. Ocorre o fato gerador do ICMS ou não? Mas é óbvio que não. Por quê? Porque aqui não houve um ato de vontade, não houve um ato voluntário. Aconteceu um fato lá, um fato da natureza, inundou o negócio e as mercadorias acabaram saindo do estoque, boiando. Nesse caso, não incide o ICMS, não houve ato voluntário que ensejasse a incidência do ICMS nesse caso. Se eu não me engano, o último exemplo, por exemplo, se a Daisy de Canoas for invadida por um bando de assaltantes e esses caras foram lá e roubaram, subtraíram parte do estoque de mercadorias, a incidência do ICMS ou não? Pô, houve saída de mercadoria, teve um ato de vontade, mas não foi um ato de vontade da empresa, foi um ato alheio à vontade da empresa. Os caras foram lá e tiraram a força, cometeram um crime, incide ICMS? Não, velho, não tem ato voluntário para fins de consumo nesse caso. A empresa está lá fechada, o cara ingressa lá, quebra as coisas e tira as mercadorias, em que parece tenha existido a saída da mercadoria, não houve o ato
voluntário, tem que ter a vontade da empresa, tem que sair. Ah, a empresa mandou lá a mercadoria para outro lugar. Bom, aí já tem outra situação. A empresa partiu do pressuposto que ela exalou um ato de vontade e a mercadoria saiu. Aí nós vamos ver depois. Isso dá uma certa margem para incidência do ICMS. Mas nesse caso, quando há o roubo de mercadorias, esse é o exemplo mais utilizado na doutrina, é o exemplo do valão, que eu dei anteriormente, e esse exemplo do roubo. Né? E nesses dois casos não tem incidência do ICMS, porque não é um ato de vontade daquele contribuinte para que se faça a comercialização. É um ato alheio ao indivíduo, ele não está nem aí, os caras foram lá e puf, roubaram. Nesse caso, não tem incidência do ICMS. Olha ali, ó. Nas três últimas situações, como eu disse para vocês, não há efetiva incidência do ICMS. Olha. Não há, né? Como eu digo para vocês. Não há incidência de ICMS. Entretanto, como a gente vai ver mais adiante, nesse caso, em face do artigo 21 e da ideia da não do imposto ter que se compensar, do imposto ser não cumulativo, em face disso, nós temos que fazer aí o estorno do crédito daquelas mercadorias. Quando essas mercadorias ingressam quando há uma compra de mercadoria para se dar andamento na cadeia, no ciclo econômico dessa mercadoria, a regra geral é que a empresa se credita de parcela do ICMS, qual ela vai utilizar quando ela fizer a próxima venda do ICMS. Nesses casos, em face do artigo 21 da Lei Complementar 87, tem que existir um estorno do crédito. Olha ali o que diz o artigo 21, não te atucana com isso, nós vamos passar com muita calma por isso depois, quando a gente for estudar a Lei Candir. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que estiver acreditado sempre que o serviço tomado ou mercadoria entrada no estabelecimento vier a ser utilizado em fim alheio à atividade do estabelecimento, quando ela consumiu, autoconsumo, ou quando ela vier a perecer, deteriorar ou extraviar-se. Nesse caso aí, tem que se estornar os créditos que foram apropriados no momento em que a mercadoria ingressou no estabelecimento. Mas a gente vai ver com calma. O que eu quero que vocês tenham com muita tranquilidade agora, neste momento, na cabeça de vocês, é que a ideia de operação de circulação de mercadorias, o melhor conceito que a gente pode ter, negócio jurídico e tudo mais, mas o que a gente tem que entender é que o ICMS é um ato voluntário que enseja uma saída de mercadoria para fim de consumo. Beleza? Tranquilo? Beleza? Então tá. Então vamos continuar, vamos falar um pouquinho agora sobre circulação. A gente já falou sobre o conceito geral de operação aí de circulação de mercadoria, que é um ato voluntário. Agora eu quero falar um pouquinho sobre circulação, porque essa circulação ela tem alguns nuances aí que a gente tem que entender, alguma diferença que a gente tem que levar para a prova. Há duas ideias básicas, dois conceitos principais. A ideia de circulação econômica, que está ali, a alternativa C ali, que está para vocês, ela até é um pouco importante, tá? Mas eu não gosto de usar muito ela, porque ela não é utilizada em provas, a doutrina que fala bastante sobre isso. Por isso que até eu falo ali, ó, na lâmina, em dois conceitos principais. Tá? Então o que nós temos que saber sobre a ideia de circulação? Nós temos que saber que pode acontecer, a gente pode tomar com base a circulação física e a gente pode tomar por base a ideia da circulação jurídica. A lei fala de circulação física, mas a jurisprudência, e hoje já é consolidado nos tribunais superiores, que essa circulação ela tem que ser uma circulação jurídica, não basta a mera saída da mercadoria. Ela tem que circular juridicamente, tem que sair de posse de um indivíduo para ir para outro, de um contribuinte para outro contribuinte, tá? Qual o conceito que eu tenho que levar para a prova, Diego? Aquele que eu disse para vocês. É um ato voluntário que enseja a circulação de mercadoria, saída da mercadoria para fim de consumo, saída da mercadoria para fim de consumo. Isso é o que tu tem que levar para a prova. Ah, mas se ele disser lá de acordo com o STJ, de acordo... Bom, aí a gente vai ver agora com calma, tá bom? Olha ali o que diz o artigo 12 aí
da Lei Complementar 87. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte. E a parte mais controversa, que nós temos que ter muito claro na nossa cabeça, que essa é uma opção da legislação que os fiscos adotam ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então nós temos que ter claro na nossa cabeça que a jurisprudência entende que quando há uma saída de mercadoria, mas não há troca de titularidade, nesse caso não se pode fazer incidir o ICMS. Mas a Lei Complementar 87 diz que mesmo que ocorra saída para outro estabelecimento do mesmo titular, vai ensejar a incidência do ICMS. Aí nós temos que ter muito delimitado na nossa cabeça o que é que o examinador vai estar te cobrando. Ele pode te cobrar a literalidade da Lei Complementar 87 e pode também te cobrar o posicionamento da jurisprudência. Beleza? Então, assim, há possibilidade, pela Lei Complementar 87, de se tributar a saída para outro estabelecimento do mesmo titular. Mas a jurisprudência entende que isso não enseja a incidência do ICMS. Nós temos que estar muito ligado nisso. Olha ali, ó, circulação física, ou seja, saída de mercadoria. Se a mercadoria saiu do estabelecimento do contribuinte, ela circula e enseja a tributação pelo ICMS, em que pese a jurisprudência entenda que isso não pode acontecer se não houver efetiva transferência da titularidade da mercadoria. Vamos dar um exemplo aí para vocês. Vamos ver aqui, ó, o exemplinho que eu tenho para vocês. O Walter é dono de uma rede de lojas de eletrodomésticos com 2 lojas na Zona Sul de Porto Alegre e 2 na Zona Norte. Um cliente da Zona Norte deseja um liquidificador vermelho. Entretanto, esse produto nessa cor determinada só está disponível em uma loja da Zona Sul. Então ele... Vamos lá. Vamos desenhar para vocês. Eu tenho aqui 2 lojas. Uma loja na Zona Norte de Porto Alegre. Eu tenho outra loja do Walter na Zona Sul de Porto Alegre. É a mesma loja. É a loja do Walter. E essa aqui é a loja do Walter. Essa loja da Zona Sul aqui, ó, tira uma mercadoria do seu estoque e manda lá para a loja da Zona Norte. Manda lá o liquidificador. Manda lá a mercadoria. Pelo artigo 12 lá da Lei Complementar 87, aqui ocorreu um ato voluntário, um ato que ensejou uma saída de mercadoria para fins de consumo, não? Exatamente. Saiu a mercadoria da loja da Zona Sul para a loja da Zona Norte e ensejou uma saída de mercadoria para fins de consumo, um ato voluntário. Com base na Lei Complementar 87, nesse caso aqui, poderia sim incidir o ICMS. Mas, em que pese exista tudo isso delimitado pela legislação, a jurisprudência entende que essa situação aqui não enseja a efetiva incidência do ICMS, e é isso que nós vamos ver com mais calma aí no nosso próximo bloco. Tá bom, galera? Daqui a pouco eu volto aí. Um grande abraço para vocês. Então tá, pessoal, estamos de volta aí onde a gente parou no desenhozinho aí
que eu tinha feito para vocês da loja Walter, eu refiz ali, porque realmente estava dureza de entender, ô letrinha desgraçada. Então o que eu fiz para vocês ali? Lembra uma situação? Artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar 87, a ideia que eu quero ficar claro na cabeça de vocês é a ideia da circulação física de mercadorias, a parte final do inciso 1 do artigo 12 da Lei Complementar 87. Nesse momento aqui, ó, olha só, tá no azul aqui, tá? Nesse momento aqui em que a mercadoria, essa mercadoria aqui, ó, sai da loja, essa aqui é a loja 1, que é da loja Walter também, essa aqui é a loja 2 lá na Zona Sul, que sai da loja Sul, da loja da Zona Sul. Nesse momento, o artigo 12.1 da Lei Complementar 87 está ASO a incidência do ICMS, a parte final da ASO a incidência do ICMS. Tranquilo? Então fiquem com isso na cabeça de vocês, aí vamos voltar lá para nossa lâmina e lá a gente vai continuar falando sobre esse ponto, beleza? Vai para a telinha lá. Incide ICMS nessa operação? Incide sim. Aqui é a distinção entre circulação física e circulação jurídica. Mas vamos fazer uma questãozinha para a gente entender bem como isso pode ser cobrado de vocês. Olha só a questão 12 lá, do AFR SP 2006. As fazendas reunidas em Meada da Silva adquirem terrenos com árvores em pé, carregadas de frutos, com intenção de vender os frutos e a madeira dessas árvores. Quando é que incide o ICMS? No momento em que sai a mercadoria para ser vendida do estabelecimento. A circulação física ocorreu e incide efetivamente o ICMS. Isso não enseja necessariamente a mudança de titularidade da mercadoria. Essa é a distinção que tem que estar bem clara na nossa cabeça. Olha ali, ó, a alternativa E diz o seguinte, ó, incide o ICMS no momento em que ocorre a saída dos frutos e da madeira do estabelecimento. Ocorreu a circulação, um ato voluntário que ensejou a circulação de mercadoria para fim de consumo, incide o ICMS. Esse é o momento da incidência. Beleza? Em que pese isso, em que pese a ideia da circulação física seja a ideia disposta na lei, mesmo que isso não enseja a circulação jurídica, a transferência da titularidade da mercadoria, os tribunais superiores entendem que é necessário que exista a circulação jurídica de mercadoria, a transferência de titularidade desta mercadoria de um contribuinte para outro, para fazer nascer a incidência, para fazer nascer, para ocorrer o fato gerador e fazer nascer a obrigação tributária do ICMS. Olha só esse recurso extraordinário que dá base aí da jurisprudência do STF. O STF fixou entendimento no sentido de que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, que é exatamente o exemplo que eu trouxe para vocês das empresas Walter, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS. Então, se houve a saída da mercadoria, para a visão do fisco, incide efetivamente o ICMS. Para a visão da jurisprudência, só a saída da mercadoria, só esse ato voluntário que seja saída para fim de consumo, não é tão assim, não é suficiente. Em algum momento ele pode não caracterizar a incidência do ICMS, em especial quando há transferência da mercadoria de um estabelecimento para o mesmo estabelecimento do mesmo titular. Então saiu lá da Zona Sul para a Zona Norte, nesse caso o STF entende que não há incidência do ICMS. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho sobre a súmula 166 do STJ, que trata desse mesmo tema. Essa súmula é muito importante para concurso, é muito cobrada. Olha só o que ela diz. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Então as duas ideias que nós temos que ter na nossa cabeça, a ideia de circulação física, que é a ideia da lei, e a ideia da circulação jurídica, que é a ideia da jurisprudência. Então a STF entende que para incidir o ICMS tem que necessariamente ter aí a circulação jurídica, enquanto que a lei e os fiscos entendem que não. Houve a saída aí da mercadoria, a incidência efetiva do ICMS, ele é devido ainda que para o estabelecimento, para outro estabelecimento do mesmo titular. Houve saída de mercadoria,
a incidência do STF, a incidência do ICMS, isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Essa ideia do ICMS que perpassa a jurisprudência, ela dá base a um outro posicionamento que nós temos que ter na nossa cabeça. Olha aí, ó. O ICMS não incide sobre saída física de máquina, utensílio e implemento a título de comodato. Por que não acontece aqui a incidência do ICMS se houve saída de mercadoria com base na Lei Candir, poderia se fazer a incidência do ICMS? Porque nesse caso também não tem transferência de titularidade, porque o comodato nada mais é do que um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Então, como o comodato é um empréstimo gratuito de coisas, nesse caso não há circulação jurídica. A mercadoria não sai do patrimônio de um contribuinte para outro contribuinte. Nesse caso, não ocorre a circulação de mercadorias. E o entendimento, regra geral dos tribunais, é que o ICMS incide quando há circulação jurídica, diferentemente da ideia dos fiscos, que é a saída de mercadoria, a circulação física. Beleza? Eu não vou cansar de repetir isso aqui para vocês. Então, no caso do comodato, o maior exemplo que eu posso dar para vocês é quando aqueles pequenos estabelecimentos, tipo restaurante, possuem aquelas máquinas de vender refrigerante ou de vender sorvete. Aquelas máquinas, regra geral, elas não são de propriedade daqueles estabelecimentos que vendem, são de propriedade das fábricas. As fábricas emprestam esses equipamentos a título de comodato para esses estabelecimentos fazerem a venda dos produtos. Produto, sim. Produto, quando ocorre a saída, efetivamente pode ser tributado, deve ser tributado, mas a máquina, em face desse posicionamento do STF, inclusive posicionamento simulado do STF, não enseja a incidência do STF. Está aí a súmula 573 para ti na telinha, diz o seguinte: não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Por quê? Porque o comodato aqui é um empréstimo. Não há circulação jurídica de mercadoria. Os tribunais tendem a entender que para incidir o ICMS tem que ter circulação jurídica, tem que ter transferência de titularidade, diferentemente da Lei Candir, que diz que saiu, circulou. Beleza? Tranquilo? Vocês vão ver que isso é muito importante para a gente começar a resolver questões. Como é que a gente vai resolver questões quando a gente se depara com essas duas posições aí? O que a gente tem que levar para a prova? A gente tem que levar para a prova a regra geral, a legislação. Levar para a prova a visão do fisco, a legislação. Mas, se houver expressa menção aí às posições jurisprudenciais, a gente tem que considerar as posições jurisprudenciais. Olha essa questão da ESAF aí. Tem várias coisas aí nessa questão que a gente ainda não estudou. Nós vamos estudar todas. Fiquem calmos em relação a isso, nós vamos estudar todas essas peculiaridades que estão nessa questão, mas já com o entendimento que nós temos até agora, tu conseguiria resolver essa questão mesmo não sabendo as outras coisas, porque ele quer o seguinte, ó, a correta. E tu conhece a súmula 573 do STF, que diz que não incide na saída de bem em decorrência de comodato. Então tu já vai lá na E e fala, opa, isso aqui eu sei. Por que tu trouxe essa questão se a gente não estudou tudo ainda, Diego? Porque eu vou te dando embasamento para tu resolver a questão. Não tem como a gente, quando a gente vai estudar para concurso, é impossível a gente saber 100% do que pode acontecer na nossa frente. Pode vir uma questão que parta de um conhecimento que a gente não conseguiu estudar. Mas como é que a gente faz? A gente faz com o que a gente sabe. Então, se tem parte da questão que tu tem certeza, tu marca essa questão, mesmo que tu não entenda o que é que está disposto nas outras. Porque aquilo ali tu estudou e aquilo ali tu sabe. Em 98% dos casos tu vai matar a questão. Mas vamos dar uma olhada, eu vou explicar rapidamente, não te preocupa com isso, que nós vamos estudar com calma depois, tá bom? Olha o que diz a Ali. Uma vez comprovada a invalidade do título jurídico pelo qual a mercadoria se encontrava na posse do titular do estabelecimento, a respectiva saída efetiva não constitui fato gerador do ICMS. Essa questão é muito falsa, porque ela pensa o seguinte, vamos pensar que um contribuinte possui mercadorias em seu estoque que não tem um título hábil. Por exemplo, ele tem lá mercadorias emprestadas, mercadorias roubadas, mercadorias que não têm origem estão lá no seu estoque. E ele faz uma operação de circulação de mercadoria com aquelas mercadorias que não têm um título jurídico que embasam ali a sua licitude.
essa saída de mercadoria não vai ser tributada pelo ICMS, mas é óbvio que vai. Houve um ato voluntário, que ensejou a saída de uma mercadoria para fim de consumo. Nesse caso é fato gerador de ICMS e gera obrigação tributária. Vai vir o lançamento, vai gerar o crédito. É assim que acontece, não tem erro. Não importa se aquela mercadoria está ali, é emprestada, não é minha, está ali no meu estabelecimento comercial e eu vendi aquilo, ensejei a saída daquilo, vai, tchau e benção, tributo e deu pra bola. E ainda lá aplicar uma multa no cara e vai fazer uma auditoria, beleza? B. O ICMS não incide sobre operação com livro em branco destinado à escrituração. Aqui nós temos uma ideia errada, tá falsa essa assertiva, porque nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente for ver os dispositivos constitucionais do ICMS, a ideia das imunidades. Algumas imunidades são aplicáveis ao ICMS. E a imunidade dos livros é uma imunidade aplicável, regra geral, a alguns impostos, aos impostos. E nesse caso do livros em branco, não se aplica essa imunidade, porque o livro em branco ele não é aquele bem protegido pela norma constitucional imunizatória. Não, o livro em branco destinado à escrituração é mercadoria, e nesse caso aí incide o ICMS. A C diz o seguinte: o ICMS não incide sobre a saída de mercadoria de estabelecimento do comerciante destinada a armazém geral de terceiro para a guarda em nome do adquirente. Cara, isso é uma operação muito comum em ICMS, nós vamos falar sobre isso com calma quando a gente for falar um pouco sobre operações destinadas a armazém geral e depósito fechado. Mas essa é uma operação onde uma empresa A comprou mercadoria de uma empresa B e pediu para aquela empresa B entregar essa mercadoria lá no armazém geral. Mas houve a transferência do título da mercadoria, houve uma operação, houve saída de mercadoria, houve efetiva hipótese de incidência do ICMS. Então, nesse caso aqui, incide o ICMS. É falsa essa assertiva. É falsa essa assertiva. A D diz o seguinte: não ocorre fato gerador do ICMS na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte quando em decorrência de bonificação. Pô, velho, houve um ato voluntário que ensejou saída de mercadoria para fins de consumo. Ah, mas foi bônus, whatever. Tu deu bônus porque tu quis. Vai incidir ICMS? Vai incidir ICMS. E nos sobra lá a alternativa E, que diz a literalidade do posicionamento do STF aí sobre a ideia da incidência do ICMS em bem decorrência de comodato. Beleza? Tranquilo? Essa é a resposta. A alternativa é. E sabendo disso, tu consegue resolver uma das questões aí, que essa questão, toda vez que eu proponho essa questão em aula, o pessoal fica, mas eu li, não consegui entender, mas é uma questão muito simples. Vamos desenhar essa questão. Vamos ler primeiro, depois eu vou desenhar para vocês e aí nós vamos voltar para a questão e nós vamos responder. Beleza? Questão do concurso de agente fiscal de rendas lá de 2013. Diz o seguinte: a empresa Amostra Limitada, contribuinte do ICMS, tem um showroom com diversos eletroeletrônicos. Esses aparelhos são amostras das próximas gerações de TV, home theater, etc. Elas estão ali em razão de contratos de comodato, empréstimo de coisa fungível. Aqui está o pulo do gato da questão. Estão ali em razão de contrato de comodato. Em razão de contrato de comodato, firmado com as maiores empresas de eletroeletrônicos do setor, dentre elas a TH Electronics. Beleza. Sem qualquer autorização, de modo bastante amador, um dos funcionários da amostra vende um dos aparelhos, não sujeito ao regime de substituição tributária. Aqui ele só blinda a questão, mas isso não é importante para a resolução. Vende para terceiros, autorizando sua retirada imediata sem emissão de documento fiscal. Essa venda poderá ser questionada pelo Poder Judiciário. Isso aqui é um erro da formulação. Na realidade, o Judiciário não questiona nada. Pode ser questionado perante o Poder Judiciário, uma vez que a amostra vendeu bem que não lhe pertencia. Tudo bem, beleza. Diante desse cenário, se um agente fiscal de rendas chega lá, o que é que esse cara tem que fazer? Vamos lá na nossa telinha. Vamos desenhar. Eu vou pegar uma outra canetinha aqui e nós vamos desenhar. Nós temos lá uma empresa que é... deixa eu pegar a canetinha que fica mais fácil. Que é a empresa
amostra. A amostra recebe da TH, né, um bem, uma mercadoria, vamos até podemos falar uma mercadoria. Só que aqui, velho, é em face de comodato. Nesse caso aqui, a questão é, aqui neste momento, nesta saída em meio de comodato, de acordo com a súmula 573 do STF, aqui não incide o ICMS. E a mercadoria vai lá para a amostra. Só que o que a questão diz é o seguinte, ó, a amostra está lá com a mercadoria, aí a amostra promove aqui, ó, uma saída da mercadoria. A saída é a mercadoria, é para fim de consumo, o que é isso aqui, cara? Hipótese de incidência do ICMS. E mais, o que o cara fez aqui? Não emitiu nota. O que ele fez aqui? Ele houve um fato gerador de obrigação principal e deixou de cumprir uma obrigação acessória. Aqui, cara, tu tem que lavrar a auto de infração e cobrar o ICMS e a multa da amostra. Tá, mas e a TH? Cara, a TH é um momento anterior. E a operação que foi efetivada pela TH não incide o ICMS, porque ela está ao abrigo lá, 573, é um comodato, não incide o ICMS. Vamos voltar lá para nossas alternativas e vamos dar uma olhada no que ele diz. O que o agente fiscal de rendas faz nesse caso? Lavra auto de infração e imposição de multa. Isso é o básico. Lavra o auto de infração e imposição de multa, cobrando ICMS incidente sobre a venda da TH Electronics. Cara, a TH Electronics não fez nada de errado. Ela simplesmente mandou a mercadoria em comodato lá para outra empresa. Não lavrará auto de infração aqui, cara, já era. Não tenho nada que ver. Lavra auto de infração porque aconteceu o fato gerador do ICMS. Não lavra auto de infração, não. Já corta e deu para a bola. Lavra auto de infração e imposição de multa, cobrando o ICMS da empresa amostra. Beleza. Mas essa, após pagar o imposto, poderá ressarci-lo da comodatária TH Electronics, real proprietário da mercadoria vendida. Como assim, velho? O cara que fez o ato, que ele vai ressarcir? A TH Electronics que vai entrar a justiça contra ele para cobrar o valor do bem que ela não recebeu, porque ela mandou lá um empréstimo, aquele bem estava emprestado lá para a amostra. Então o que nós vamos fazer? Lavrar auto de infração e imposição de multa e cobrar o ICMS da empresa amostra limitada, tranquilo e sereno, sabendo da súmula, sabendo do posicionamento da jurisprudência. Nesse caso, tu mata essa questão, entendendo os conceitos básicos aí, gerais do ICMS, tu mata um monte de questão. Então nós temos que saber que nós temos a ideia da circulação jurídica e da circulação física. A regra geral é a circulação física da lei complementar, mas existe também esse posicionamento doutrinário da circulação jurídica que enseja algumas coisinhas, entre elas a não incidência do comodato e a não incidência, que já está excepcionalizado na lei complementar, do ICMS no arrendamento mercantil, no leasing, salvo, claro, se ocorrer a venda do bem ao final do contrato, porque aí tem circulação jurídica de mercadoria. Então, quando eu faço um contrato de leasing, regra geral, eu faço uma locação, aí, um aluguel, e não uma compra e venda, não há transferência da titularidade efetiva da mercadoria para quem está no contrato de leasing. Só vai acontecer se acontecer ao final lá do contrato, se exercer a opção de compra. Aí nesse momento acontece uma hipótese de incidência que está inserida no âmbito
do ICMS. Está lá na lei complementar. Nós vamos ver com calma isso depois, mas está lá na lei Candir. O imposto não incide sobre operação de arrendamento mercantil. Perfeito? Não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. E isso é no final. Beleza, gente? Muito tranquilo. Então temos que ter essa ideia muito clara na nossa cabeça, a diferença entre circulação física de mercadorias, que é a posição adotada pelos fiscos, com base na lei complementar, e a circulação jurídica, que é a posição jurisprudencial que dá aso a algumas exceções aí, mas são exceções importantes para a prova que a gente tem que ter na nossa cabeça. E como é que eu vou fazer essa questão quando isso aparecer na prova? Aí eu tenho dois exemplinhos aí, duas questões para vocês, para a gente matar a charada e acabar com qualquer dúvida relativa a esse ponto, porque essas duas questões vão mostrar para vocês como é que isso pode vir a ser cobrado em prova de vocês. Olha só que legal, a questão 15, depois nós vamos fazer uma questão do CESP. E se der tempo ainda nesse bloco, vamos falar sobre o conceito de mercadoria. Mas olha só a questão 15. Sobre a Lei Complementar 87, é correto afirmar que... Vamos dar uma lida. Institui imunidades tributárias relativas ao ICMS. Olha, quando ele fala institui imunidade, a gente vai ver a imunidade. Quem institui imunidade, só quem institui imunidade, norma negativa de competência, é a Constituição Federal. Mas a lei fala são imunes. Cara, quem institui imunidade é a Constituição Federal. A Constituição Federal traz normas negativas de competência que impedem os entes políticos de exercerem a sua competência tributária, e isso, o nome disso é imunidade. Só quem faz isso é a Constituição Federal, então está errado. A B diz o seguinte, sobre a Lei Candir. Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Cara, isso aqui é a redação específica do artigo 12, inciso 1 da lei complementar. Então, cara, é literalidade. Mas tem aquela questão da circulação jurídica. Olha lá o comando da questão. Sobre a Lei Complementar 87. Literalidade. Bota a bolinha e tem muita chance de ser essa a resposta. Vamos ler a outra. Aceita o seguinte, a lei instituidora do ICMS dos estados. Cara, a Lei Candir não institui nada. Ela é lei de normas gerais. Ela traz as bases para os estados instituírem o imposto por meio das suas leis estaduais. Então não é lei instituidora de nada. É a lei instituidora. Errado. Nada a ver. Aí a E era mais complicadinha, mas ela vem lá, ela dispõe sobre ICMS, mas traz a ideia da imunidade, e não, aqui é só a Constituição Federal que trata de imunidade. Então nossa resposta é realmente a alternativa B, levando em consideração a ideia da circulação física de mercadoria, o expressamente disposto na Lei Complementar número 87/96. Nesse caso, estamos tranquilo. Beleza? Agora vai ler lá a assertiva do CESP. Olha que legal essa assertiva do CESP. Não se considera fato gerador do ICMS a exclusiva movimentação física de mercadorias de determinada empresa, sendo necessária para a incidência desse tributo a denominada circulação jurídica, ou seja, aquela proveniente de aquisições ou vendas efetivadas mediante contratos mercantis que caracterizem transferência da titularidade. Ela traz dois conceitos aqui, circulação física versus circulação jurídica. Ele menciona a lei complementar aqui, ele fala a literalidade da lei complementar 87? Não, né? Ele fala sobre essa ideia de circulação jurídica, jurisprudencial, e diz exatamente como a jurisprudência entende esse caso. Pelo que ele está colocando aqui para a gente, essa assertiva está correta. Ele está trazendo a posição jurisprudencial, ele não está blindando a questão com o comando da Lei Complementar 87. Perfeito, tranquilo. Nas questões de fisco, regra geral, nós vamos usar as disposições da Lei Complementar 87, não sei que existam exceções previstas em regulamento, e os regulamentos, regra geral, tratam
dessa situação, cada estado trata dessa situação de uma forma que lhe melhor convém. Beleza? Tranquilo? Para a gente finalizar aí esse nosso ponto de aula, nós estamos com pouco tempo, não vou falar rápido disso, então nós vamos deixar isso para o nosso próximo bloco. A gente vai começar a abrir o próximo bloco com mercadoria, com o conceito de mercadoria, e depois disso nós vamos fechar lá com aquele conceito inicial que eu trouxe para vocês entenderem bem esse conceito geral do ICMS. Tá bom, galera? Daqui a pouquinho aí a gente volta. Um grande abraço.